Olá, meus prezados, quem vos cumprimenta nesta hora é o vosso irmão em Cristo, pastor Célio. E estamos aqui nesta manhã para mais uma exposição da Palavra de Deus. Gostaria que você deixasse aí o seu like, se inscrevesse no canal e ativasse também os sininhos das notificações. Nesta manhã nós gostaríamos de falar sobre restauração. Nosso texto está em Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao 14, onde nós vemos ali o profeta Ezequiel, que era um dos levados para o cativeiro, teve esta visão de Deus, a visão de um vale de ossos sequíssimos, e que Deus falou para ele, Deus perguntou para ele se poderiam reviver aqueles ossos. E Deus mandou que o profeta profetizasse para que houvesse a restauração, que o profeta, seguindo a orientação do Senhor, profetiza, e aqueles ossos reviveram, houve vida e formou-se um grande exército, uma multidão muito grande naquele vale. Aqueles ossos representavam o povo de Israel, que sentiam-se desesperançados, que sentiam completamente destruídos, exterminados, mas que Deus haveria de promover a restauração do seu povo do cativeiro na Babilônia. Então nós queremos falar sobre restauração. Em quais áreas da nossa vida, muitas vezes, estamos precisando de restauração? Talvez na área sentimental, no casamento, talvez na área financeira, talvez na área social, e também precisamos de restauração sempre. Vamos precisar de restauração em áreas espirituais. Em qual área estamos precisando de restauração? E aí nós vamos ver aqui alguns passos importantes para que haja restauração, sem os quais talvez seja impossível nós alcançarmos a restauração. E a primeira coisa que nós vemos nesse texto aqui é que nós precisamos conseguir visualizar a real situação. Nós precisamos ter uma visão daquilo que está acontecendo. E a Bíblia diz que o profeta Ezequiel recebeu ali uma visão de Deus. E a visão que ele teve era de um vale cheio de ossos. E quando Deus levou o profeta para aquela situação, quando Deus mostrou para o profeta aquela visão, o profeta foi levado a inspecionar todo o vale, e ali existiam muitíssimos ossos e todos estavam sequíssimos. Ele conseguiu ver, ele conseguiu visualizar, ele conseguiu ter uma visão daquela situação. Então, prezados, só conseguiremos realmente dar alguns passos para a restauração quando nós conseguimos visualizar, quando nós conseguimos realmente ver qual é a nossa situação. Quando não conseguimos ver, nós não temos condições, porque a tendência nossa é negarmos, a tendência nossa é não vermos realmente qual é a situação. O povo de Israel estava no cativeiro, estava reclamando daquela situação, mas foram eles mesmos que fizeram tudo, foram eles os culpados daquela situação de extermínio e de cativeiro, mas eles não conseguiam visualizar. Deus então dá aqui ao profeta uma visão, ele consegue ver que a situação era uma situação muito difícil. Então, o próprio povo estava dizendo: nós estamos exterminados,
nós estamos como fosse num vale de ossos secos. Eles estavam reclamando da sua situação. Então, prezados, para que nós possamos conseguir uma restauração, seja no casamento, seja na vida conjugal, seja na vida espiritual, seja na vida financeira, nós precisamos fazer uma inspeção, nós precisamos ver realmente em que situação que nós estamos. Este é o primeiro passo para que haja restauração, visualizarmos, termos uma visão da nossa situação. O segundo passo que nós vemos aqui nesse texto, nós precisamos tomar consciência que em certas situações, somente Deus poderá nos ajudar. Nós precisamos entender que somente a intervenção divina que pode mudar a situação. Quando o profeta Ezequiel teve aquela visão, Deus perguntou para ele: poderão reviver esses ossos? Ezequiel poderia ter respondido imediatamente: não, Senhor, é impossível que esta situação se reverta, é impossível que esses ossos que estavam todos misturados ali, ossos de um lado para o outro, não existia nem condições de, humanamente falando, você colocar cada osso junto ao seu pai. Ele poderia ter dito: não, Senhor, não tem jeito de haver restauração. Mas ele ponderou e disse: só tu, Senhor, sabe. Só o Senhor poderia dar a resposta que Deus perguntando para Ezequiel. Prezados, então existem certas circunstâncias, certas coisas na nossa vida, existem certas desconstruções que estão havendo em nossa vida, que somente Deus, só a intervenção divina poderá trazer a restauração. O povo de Israel, há muitos anos atrás, antes deste episódio, foi levado para o Egito. O povo de Israel esteve cativo do Egito por 430 anos. A maioria deste período de tempo, eles foram subjugados por Faraó, eles foram subjugados pelos egípcios e eles se tornaram escravos. Eles tinham consciência da sua situação e eles viram que eles não poderiam fazer nada a não ser que houvesse uma intervenção divina. E o que eles começaram a fazer? Eles começaram a clamar ao Senhor. Eles começaram a fazer grupos de intercessão, de oração, em todos os lugares que eles estavam situados. O clamor começou a subir até Deus, porque eles tinham consciência, eles tomaram consciência que aquela situação só com uma intervenção divina. E existem situações na nossa vida, meus prezados, existem problemas que nós às vezes estamos vivendo que somente a intervenção de Deus. Nós estamos vivendo no Brasil um estado de exceção. Nós estamos vivendo a ditadura do judiciário. Nós estamos vivendo numa situação em que as leis não estão sendo cumpridas ou estão sendo mudadas ao toque de uma canetada. Então, o que nós precisamos fazer, prezados? Nós precisamos entender que somente uma intervenção divina. Muitas vezes estamos clamando pela intervenção militar, mas nós precisamos pensar com um pouco mais de profundidade e saber que somente uma intervenção divina, somente Deus intervindo na nossa nação, Ele poderá transformar, Ele poderá mudar. Então, qual deve ser a nossa posição? Nós precisamos clamar ao Senhor. Nós precisamos fazer o mesmo que o povo de Israel fez lá no Egito. O povo clamou, o povo buscou a Deus e Deus veio ao encontro
da necessidade do povo. Talvez a sua situação seja uma situação que você tomou consciência que perdeu o controle, está fora de controle na sua vida. Então você precisa o quê? Tomar consciência que somente a intervenção divina. Prezados, para que haja restauração, nós precisamos ter consciência que em muitas situações nós não podemos fazer nada. Somente Deus poderá intervir. Somente a intervenção divina mudará completamente a situação. E a nossa atitude, a nossa reação deve ser de humilhar-nos diante da presença do Senhor, clamarmos por Ele, para que Ele venha ao encontro da nossa necessidade e haja restauração. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Uma outra coisa que nós podemos ver aqui nesse texto, para que haja uma verdadeira restauração, é profetizar segundo a palavra do Senhor. É ministrar a palavra que Deus determinar. Quando o profeta respondeu para Deus, que só Deus sabia se poderia haver a restauração daqueles ossos secos, Deus então disse para o profeta: profetiza sobre esses ossos secos, profetiza que haja vida, profetiza que o Espírito venha, profetiza que haja restauração, que venha nervos, que venha carne e que seja coberto de pele todos esses ossos. Deus deu ao profeta a direção, Deus mostrou para o profeta o que deveria ser feito. Então o profeta sabia agora que ele precisava usar a palavra que Deus havia colocado na sua boca para que houvesse a restauração. Muitas vezes, meus prezados, nós estamos lutando de todas as formas, nós estamos querendo inventar alguma coisa, nós estamos lutando com as nossas forças, com a nossa inteligência, e nós nos esquecemos que existe uma direção da palavra de Deus, existe uma palavra que Deus pode colocar na nossa boca para que nós venhamos profetizar esta palavra. Quando Deus mandou Moisés e Arão para o Egito, Moisés disse que não tinha competência para falar, então Deus chamou Arão para que Arão estivesse ali diante de Moisés como um profeta. E toda a palavra que Moisés falava para Arão, Arão transmitira a Faraó, e toda a palavra que Arão transmitia, ela se cumpria. Por quê? Porque a palavra vinha de Deus. A libertação do povo de Israel no Egito aconteceu porque Arão ouvia a palavra que vinha da boca de Moisés, e Moisés proferia a palavra que vinha da boca de Deus. Houve ali uma direção de Deus e houve restauração. Deus disse para Ezequiel: profetiza. E a palavra de Deus diz que então eu profetizei conforme fora ordenado. Então, meu prezado, não é aquilo que nós pensamos, não é a nossa palavra, mas é a palavra de Deus. Somente usando a palavra de Deus, nós vamos ver a restauração acontecendo. Acredito que a igreja tenha perdido muito poder, porque está sendo trocado o evangelho da salvação pelo evangelho da prosperidade. Está sendo trocado o evangelho da purificação e da santificação por um evangelho de novidades que existe por aí. Está se deixando de pregar a palavra da salvação para pregar o evangelho da prosperidade. E é preciso mudar isso. Nós precisamos pregar o evangelho da salvação. O apóstolo Paulo, quando ele estava pregando a palavra, estava escrevendo aos Coríntios, ele diz: irmãos, quando eu fui ter convosco, eu não fui com palavras sublimes de sabedoria humana, mas eu preguei a palavra de Deus em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se baseasse em
sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Quando nós temos a revelação, quando Deus coloca na nossa boca a palavra, nós precisamos anunciar conforme a palavra de Deus. Nós não podemos inventar, nós não podemos pregar ideologias humanas, nós não podemos pregar doutrinas humanas, nós não podemos deturpar e adulterar a palavra de Deus. Se fizermos isto, nada vai acontecer. Nós precisamos falar aquilo que o Senhor tem determinado, através da palavra escrita, através da palavra revelada pelo Espírito Santo de Deus. É isto que vai trazer restauração, não somente na nossa nação, não somente a restauração moral, não somente a restauração das leis, mas também o principal, a restauração espiritual. Talvez muitas pessoas tenham se distanciado de Deus e tenham se corrompido, mas se usarmos a palavra, se aplicarmos a palavra de Deus na nossa vida, vai haver restauração, porque a palavra, ela tem poder para trazer restauração à nossa vida. Ezequiel começou a profetizar segundo a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E é segundo esta palavra que nós vamos trazer restauração para o nosso lar, para a nossa família, para a nossa nação. Nós vamos trazer restauração para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está precisando esta restauração. Não existe um outro meio, não existe um outro caminho de trazer restauração a não ser com a palavra santa de Deus. Uma outra coisa que nós precisamos entender e saber, que só haverá restauração quando nós entendermos que haverá um tempo para que haja esta restauração. O povo de Israel estava no cativeiro da Babilônia. E quem foi o culpado deste cativeiro? O culpado do pecado do cativeiro foi a liderança da nação. Foram os reis que deixaram-se levar por pecados e corromperam. A liderança espiritual que deixou de pregar a palavra de Deus e levar o povo, e por isso houve a corrupção, houve o distanciamento de Deus, e agora o povo, por causa disso, estava no cativeiro, e Deus havia determinado que 70 anos eles haveriam de ficar no cativeiro até que houvesse a restauração. Então, prezados, muitas vezes estamos vivendo uma situação difícil, estamos vivendo um problema, estamos vivendo uma vida conturbada com muitos problemas, porque nós muitas vezes somos o culpado, e Deus determinou um tempo para que venhamos refletir, para que venhamos pensar, e para que venhamos entender que a nosso desvio, a nossa culpa, a nossa falta de ouvir a palavra de Deus nos levou ao cativeiro, nos levou à derrota. E aí então precisamos de um tempo para absorver, precisamos de um tempo do tratamento de Deus, precisamos de um tempo de aprender o que precisamos aprender para tomarmos realmente consciência. O povo estava dizendo: estamos como um vale de ossos secos, nós perdemos a esperança, nós estamos como que exterminados. O povo estava declarando a sua situação, e agora eles deveriam ficar 70 anos no cativeiro. Por quê, prezados? Porque existe um tempo para que haja restauração. Não é porque Deus precisa de um tempo, é porque eu preciso. É porque muitas vezes eu não consigo compreender a dimensão dos meus erros. Não consigo entender porque eu estou vivendo aquilo. Então eu preciso de um tempo
para absorver, para assimilar, para aprender. Eu preciso passar por aquela situação para que haja restauração na minha vida. O povo de Israel precisava agora de 70 anos. Estavam distante da sua pátria. A nata da liderança, a nata espiritual, a nata política foi toda levada para o cativeiro. Israel, a nação de Israel ficou sem liderança e eles estavam todos em cativeiro. Não havia ninguém agora para liderar, não havia ninguém agora para ajudar o povo. Eles estavam subjugados pela mão dos gentios, porque Deus havia determinado. E agora precisava passar 70 anos. Muitas vezes estamos passando em situações que precisamos de um tempo. Até mesmo quando você faz uma cirurgia, existe um período de convalescência, existe um período que você precisa repousar. Se você não der tempo a uma restauração física, você pode ter problemas muito sérios. Quantas pessoas que não seguem a prescrição médica e depois têm que sofrer, por quê? Porque não repousaram, porque não deram tempo para que o próprio organismo se recompusesse. E aí então sofre por causa disso. Então, existe um tempo, prezado. Muitas vezes nós não conseguimos suportar esse tempo. Muitas pessoas, por causa de não aprender que existe um tempo para a restauração, tornam a situação ainda muito pior. Se rebelam, se revoltam, não aceita a disciplina que vem de Deus, não aceita a disciplina que vem do homem, não aceita a disciplina que vem da lei e se rebela, e a situação se complica ainda mais. Mas nós precisamos entender que existe um tempo, e esse tempo é importante para a nossa restauração. Esse tempo é importante para refletirmos e para sermos restaurados, porque Deus quer a nossa restauração. Precisamos entender também, meu prezado, que a verdadeira restauração, ela vem somente do Senhor. É o Espírito de Deus que vai agir. Deus deu ordem ao profeta. Aquele exército se levantou e Deus ainda ordenou que chamasse dos quatro ventos o Espírito, e aquele grande exército se levantou. Nós precisamos entender que a verdadeira restauração, ela vem do Senhor. O povo de Israel haveria de um dia voltar para a sua nação. Deus haveria de conduzir o seu povo. Deus disse que derramaria do Espírito sobre toda a nação. E o povo voltou do cativeiro. Depois de 70 anos, Deus determinou, Deus falou a reis, Deus determinou que o seu povo voltasse novamente para a sua terra. E houve uma restauração. O tempo de Deus precisou se cumprir, mas foi Deus que trouxe a restauração. Muitas pessoas estão procurando mecanismos humanos. Eu sei que muitas vezes livros de autoajuda podem realmente nos ajudar, mas existem coisas que somente através do Espírito de Deus, sendo derramado sobre nossa vida, é que nos vai trazer restauração. A tomada de consciência pode realmente nos ajudar, mas somente Deus pode trazer restauração para a nossa vida. A palavra de Deus está dizendo que Deus disse: eu abrirei as vossas sepulturas. Eu, o Senhor, farei a restauração do meu povo, e vocês vão ficar sabendo que eu sou o Senhor. Então, prezados, é o Senhor que traz restauração. E após esta restauração que acontecer, nós vamos ter consciência que é o Senhor que restaura. Louvado seja Deus. E nós possamos pensar sobre isso. Em que área da sua vida, em que área da nossa vida, nós estamos precisando de restauração. Então vamos entender, para que possamos, através de visualizar, de ter uma visão da nossa situação, nós tomamos consciência que muitas vezes nós vamos precisar da intervenção de Deus.
que Deus está interessado na nossa restauração e precisamos, para que haja realmente uma restauração perfeita, uma restauração que vai perdurar, nós precisamos usar a palavra de Deus. Nós precisamos profetizar sobre certas situações. Nós precisamos declarar a palavra de Deus para que haja uma verdadeira restauração e entender que a restauração pode levar um tempo. Não é num piscar de olhos. Não é no estralar dos dedos. Não, meu prezado. Muitas vezes vamos passar por um período que vai ser de tratamento para que nós venhamos aprender, para que não venhamos cair novamente. E nós precisamos entender, nós precisamos saber que a verdadeira restauração em profundidade, ela vem somente do Senhor. E Deus está interessado na nossa restauração cada dia da nossa vida. Deus que abençoe, meu prezado, e fique na paz do Senhor Jesus.